Olá! Boas-vindas à nossa análise de hoje. A gente vai direto ao ponto e embarcar numa jornada fascinante, literalmente, para dentro do corpo humano. É muito comum a gente pensar no ser humano como um organismo único e indivisível, né? Mas a realidade que a ciência mostra é muito mais complexa, dinâmica e, francamente, de cair o queixo. A nossa rota de hoje passa por 3 paradas rápidas. 1. O ecossistema invisível. 2. Nossa barreira de defesa. E 3. O perigo da disbiose. Então, começando logo pela primeira parte, o ecossistema invisível. A ideia aqui é entender esse mundo microscópico que existe dentro da gente. Pensa bem, o corpo humano não é só um amontoado de tecidos e órgãos. Ele é, na verdade, um hábitat gigantesco. Um mundo vibrante opera o tempo todo debaixo da nossa pele e nas mucosas, totalmente invisível a olho nu, mas com impacto absurdo no nosso dia a dia. E isso traz uma questão super intrigante que vai guiar toda a nossa exploração. Afinal, todos esses micróbios são a nossa maior e mais absoluta defesa ou são uma agressão silenciosa só esperando a hora certa para atacar? Olhando para essa imagem dividida bem no meio aqui na tela, essa dualidade fica claríssima. De um lado, ilustrado nesse verde com o escudo, a gente tem a proteção, a nossa grande aliança contra as ameaças de fora. Do outro lado, nesses tons escuros, com os vírus em vermelho vivo, a gente vê o caos, o potencial de dano e inflamação. É uma relação invisível, constante e extremamente delicada. Dependendo de qual lado a balança pesar, essa microbiota pode garantir uma saúde de ferro ou causar um prejuízo gigantesco. E para entender o peso real dessa balança, é só dar uma olhada nessa diversidade vibrante aqui. A gente não está falando de meia dúzia de bactérias de passagem, não. Nós somos ecossistemas vivos e absolutamente únicos. É um universo de formas redondas, bastonetes, vírus espinhosos, uma comunidade colossal que junta tem o poder tanto de atuar como nossa guardiã, quanto de se rebelar e atacar o próprio hospedeiro. O grande ponto é que a linha que separa a proteção da agressão é muito, mas muito fina. Até mesmo aqueles micro-organismos considerados normais, que vivem pacificamente com a gente por anos, podem virar uma ameaça severa de uma hora para outra. Como vemos nessa comparação, quando a nossa imunidade cai, acontecem as chamadas infecções oportunistas. É aí que a própria microbiota, que deveria proteger, encontra uma brecha para se espalhar. Isso engatilha aquelas graves manifestações de infecção e inflamação sistêmica pelo corpo. Ou seja, a guarda microscopicamente falando não pode baixar nunca. O que nos leva direto para a nossa segunda parte, nossa barreira de defesa. Vamos ver como a microbiota trabalha ativamente para proteger o corpo humano. Dá só uma olhada nesse número colossal, 38 trilhões. Dá para acreditar? É estimado que 38 trilhões de micro-organismos vivam no corpo ao mesmo tempo. Para colocar isso numa perspectiva que quase buga a nossa cabeça, existem mais organismos microscópicos habitando a gente do que as nossas próprias células humanas. Do ponto de vista puramente numérico, nós somos mais micróbios do que humanos. Surreal, não é? Mas onde exatamente esse exército gigante fica alojado? Bom, pelo mapa anatômico aqui a gente vê que o posicionamento é super estratégico. Na boca, temos bactérias que ajudam desde a digestão até a proteção contra patógenos. A pele, o nosso maior órgão, usa sua própria microbiota como um muro contra invasores e para ajudar na cicatrização. O intestino é o verdadeiro centro de comando, abrigando a maior concentração de todas e sendo vital para a imunidade global. E a vagina possui uma microbiota super específica que regula o pH e barra infecções graves. Cada região tem a sua tropa perfeita. E o trabalho diário dessa equipe combinada é barra pesada. Eles constroem um escudo ativo, ininterrupto. Eles fazem isso usando 4 táticas principais. Primeiro, impedem fisicamente a entrada de invasores, não deixando espaço para a bactéria ruim se alojar. Segundo, fortalecem as estruturas das nossas barreiras naturais. Terceiro, em uma parceria brilhante, eles treinam o nosso sistema imunológico, ensinando a diferenciar aliados de inimigos. E quarto, eles mesmos produzem substâncias antimicrobianas. É um ecossistema que não é apenas uma barreira, mas que fabrica as próprias armas biológicas. Só que, como a gente já suspeita, as coisas podem sair dos trilhos. E chegamos à parte 3, o perigo da disbiose, o que rola quando esse equilíbrio é quebrado. Para entender o que dá errado, é só comparar essas duas imagens. Disbiose, em termos bem diretos, significa desequilíbrio. E na biologia microscópica, desequilíbrio é sinônimo de doença. A placa da esquerda, do equilíbrio, é super colorida e cheia de diversidade.
o que sinaliza saúde. Já na placa da direita, a do desequilíbrio, a gente nota na hora que essa variedade toda sumiu. No lugar dela, ocorre um crescimento visível e perigoso daquelas estruturas avermelhadas que são os patógenos. A desbiose é exatamente isso: perder a variedade que protege e multiplicar os agentes causadores de doenças de forma descontrolada. E quem são os vilões dessa história que se aproveitam da desbiose? Como o aviso na tela diz bem claramente, nem todos são nossos aliados. A gente tem 4 grupos criminosos principais só na espreita esperando uma falha no ecossistema: bactérias nocivas, vírus oportunistas, fungos e protozoários. Quando o escudo natural falha, são esses 4 que ganham terreno fértil para multiplicar e disparar processos inflamatórios pesados. E as consequências físicas desse colapso listadas aqui são sérias. Uma vez que os patógenos assumem o controle, o corpo passa a sofrer em múltiplos níveis. Primeiro vem as infecções, que podem começar locais e rapidamente se espalhar pela corrente sanguínea, virando algo sistêmico. Junto com isso, surgem as inflamações agudas e dolorosas, ou até condições crônicas que desgastam o organismo por anos a fio. No pior cenário, esse desequilíbrio profundo abre as portas para doenças graves e complicações que afetam todo o funcionamento do corpo. O que começa como uma falha invisível pode, com o tempo, virar um colapso completo da saúde humana. Tudo isso deixa a gente com uma reflexão final super importante para fechar a nossa análise de hoje. Se a estabilidade e a saúde dependem quase inteiramente de um balanço perfeito entre 38 trilhões de seres invisíveis, como é possível garantir esse equilíbrio delicado todos os dias? O que precisa ser feito para assegurar que o nosso escudo invisível nunca passe dos limites e se transforme em uma ameaça interna letal? É uma verdadeira batalha biológica travada a cada segundo, e entender as engrenagens desse ecossistema microscópico é apenas o primeiro passo fascinante para buscar uma vida mais longa e verdadeiramente saudável.